Você já teve vontade de falar alguma coisa, mas ficou com tanto medo do que a outra pessoa poderia pensar e até mesmo achar de você, que você acabou ficando calada? Você sabia o que você queria dizer, você tinha opinião. Talvez até tivesse algo importante a acrescentar. Mas antes de abrir a boca, aí começaram os pensamentos. Será que essa pessoa vai entender? Será que vai achar que eu estou sendo inconveniente? Será que vai pensar mal de mim? E você preferiu ficar quieta. Você preferiu ficar calada. Talvez até tenha concordado com alguma coisa que na verdade não concordava. E depois, quando ficou sozinha, você pensou: por que é que eu não falei? Mas existe uma pergunta ainda mais interessante. Por que a possibilidade de alguém não gostar do que você vai dizer tem tanto poder sobre você? Imagine o seguinte: imagine que você está ali numa conversa, alguém faz um comentário com o qual você não concorda. Você sabe exatamente o que você pensa. Aí você pensa em responder, mas antes de falar, você já começa a imaginar a reação. Ela vai achar que eu estou criticando. Talvez eu pareça arrogante. Aí você fica quieta. A pessoa nem reagiu, mas você já decidiu o que fazer com base na reação que você imaginou. E talvez esteja aqui algo que você ainda não percebeu. Eu sou Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, eu sou mentora. E talvez você pense que tem medo de falar. Mas talvez você não tenha medo das palavras. Talvez você tenha medo daquilo que você imagina que vai acontecer depois que você falar. Você não teme dizer, eu penso diferente. Você teme o que ela vai pensar de mim se eu disser que eu penso diferente. E isso muda tudo. Porque agora nós não estamos falando apenas sobre falar ou ficar calada. Estamos falando sobre a importância que a aprovação do outro tem no poder das suas escolhas. Percebe? E talvez essa preocupação não tenha começado hoje. Pense em uma criança. Ela fala alguma coisa e os adultos riem. Ela dá uma opinião e escuta. Não fale isso. Expressa muitas vezes uma vontade. O que os outros vão pensar? Faz alguma coisa ali diferente e aí recebe uma crítica. A criança não pensa, eu estou construindo uma crença sobre aprovação. Ela simplesmente aprende. E talvez ela conclua, é melhor não chamar atenção, é melhor não contrariar, é melhor agradar, é melhor pensar antes de falar. E com o tempo, essas experiências, elas podem formar uma ideia sobre como ela precisa ser aceita. Começou a perceber? Uma crença é uma ideia que em algum momento você comprou ali como verdade. Você acreditou nisso. E depois de tanto tempo acreditando, ela deixa de parecer uma ideia e passa a parecer realidade. E talvez você tenha comprado a ideia de que para ser aceita eu preciso agradar. Ou a ideia de que se alguém não gostar de mim, alguma coisa está errada comigo. Ou se eu desagradar alguém, posso perder essa pessoa. E talvez hoje você nem perceba que você está obedecendo a essa ideia que você comprou um dia. Você simplesmente pensa, eu sou assim mesmo. Mas talvez exista uma pergunta que você nunca tenha feito. Essa é realmente uma escolha minha ou uma regra que eu aprendi? Percebe como isso muda? E agora, olhe para a sua vida adulta. Muitas vezes você quer dizer não, mas aí pensa, ai meu Deus, a pessoa vai ficar chateada. Aí você diz sim. Pensa, vão achar que eu sou arrogante. Aí você concorda.
Você quer colocar limites, mas aí você pensa, ai, vão achar que eu mudei. Aí você recua. Percebe? Você não está necessariamente escolhendo aquilo que você quer. Está escolhendo aquilo que você acredita preservar a aprovação de uma outra pessoa. E aos poucos você começa a fazer coisas, você consulta primeiro o que os outros podem pensar e só depois aquilo que você pensa. E agora eu quero que você perceba uma diferença. Existe o que a pessoa realmente fez e existe o que você imaginou que ela faria. Você diz, hoje eu não posso. A pessoa pode entender, pode não entender, pode ficar chateada, pode simplesmente dizer, tudo bem. Você não sabe, mas você, dentro de você, você já decidiu que a pessoa vai reagir mal. Talvez esteja tentando evitar uma reação que nem aconteceu. Então eu quero te fazer uma pergunta. Quanto da sua vida você está organizando para evitar uma opinião que nem sequer aconteceu? Essa pergunta ela pode ser desconfortável, mas também pode abrir uma porta. Perceba, você pode ser gentil, respeitosa, cuidadosa, pode falar com educação, pode fazer o seu melhor e ainda assim alguém pode não gostar, pode discordar, pode interpretar você de uma maneira que você não gostaria. Você não controla isso. E talvez a liberdade comece quando você começa a perceber: eu posso escolher quem eu quero ser sem precisar garantir a aprovação de todo mundo. Isso não significa que você vai ignorar os outros. Significa não entregar a eles a responsabilidade de decidir como você deve viver. Percebe a grande diferença? Então, da próxima vez que você estiver ali prestes a falar alguma coisa e surgir, o que é que vão pensar de mim? Pare e pergunte para você: o que realmente eu quero dizer? E depois, eu estou escolhendo ficar quieta porque realmente eu não quero falar? Ou estou tentando evitar uma reação? Perceba a diferença. Talvez você realmente escolha ficar em silêncio. Tudo bem. Silêncio também pode ser uma escolha consciente. O problema é quando você quer falar, mas você se cala apenas porque precisa garantir que o outro continue aprovando você. E aí está exatamente o ponto. E aqui existe uma experiência que você pode começar a fazer. Dizer alguma coisa com respeito e permitir que a outra pessoa tenha a própria reação. Você pode colocar um limite e alguém não gostar. Isso não significa que o limite estava errado. Você pode dizer não e alguém pode ficar decepcionado. Isso não significa que você deveria ter dito sim. Você pode discordar e alguém pensar diferente de você. E isso não significa que precisa abandonar a sua opinião. A desaprovação de alguém não é automaticamente uma prova que você fez algo errado. Percebe? Talvez você tenha entrado nesse vídeo pensando: eu tenho medo do julgamento das pessoas. Mas agora você pode perceber algo diferente. Talvez você tenha aprendido que você precisa da aprovação dos outros para se sentir segura. E essa crença está influenciando a escolha e você nem percebe. E quando surgir novamente, o que é que vão pensar de mim? Você pode parar e perguntar: o que eu penso? Depois, eu estou escolhendo ou eu estou tentando evitar a reação de alguém? Isso devolve uma coisa importante para você: a possibilidade de escolha. Durante essa semana, eu quero que você escolha, se fizer sentido, uma situação pequena em que você normalmente mudaria o seu comportamento para agradar alguém. Pode ser um não, pode ser uma opinião, uma escolha de alguma coisa, expressar a sua preferência. Antes de responder, pergunte: se eu não precisasse da aprovação dessa pessoa, o que eu escolheria? Não precisa obrigatoriamente fazer o que vier como resposta. Primeiro observe.
Porque talvez essa seja uma pergunta que você tenha deixado de fazer há muito tempo. O que realmente eu quero? Percebe? Talvez você tenha passado anos tentando ser uma pessoa fácil de gostar e, sem perceber, tenha aprendido a diminuir algumas partes de você para evitar o risco de desagradar alguém. Mas talvez você não precise deixar de se importar com a opinião dos outros. Precisa apenas aprender a não entregar a essas pessoas a decisão sobre quem é você. Você pode ouvir a opinião de alguém sem transformar aquela opinião em uma ordem para a sua vida. E talvez aos poucos você descubra ser você mesma não significa que todo mundo vai gostar de você. Significa que finalmente você começa a participar das suas próprias escolhas. Percebe? E se você percebeu que muitas vezes você pensa primeiro no que os outros vão achar e só depois você decide, coloca aqui nos comentários. E salve esse vídeo para você voltar a essas perguntas quando perceber que está escolhendo apenas para evitar a reação de alguém. E compartilhe esse vídeo com alguém, com uma pessoa que precisa também entender sobre isso. E se você quer continuar aprendendo a enxergar as crenças, os padrões que influenciam as suas escolhas, se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria. E se você percebeu que esse medo do julgamento interfere profundamente nos seus relacionamentos, na sua autoestima, na sua capacidade de se posicionar, existe uma porta aqui para conhecer o meu trabalho de terapia e mentoria. Está aqui na descrição desse vídeo, na descrição do canal. Porque aqui no canal A Consciência que Cria, nós não estamos apenas tentando mudar aquilo que você faz. Estamos aprendendo a enxergar aquilo que existe por trás das suas escolhas. Porque quando você começa a enxergar, você começa a compreender. E quando você começa a compreender, você começa a perceber que você pode escolher diferente. Até o próximo vídeo. Até lá!